Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria de convidar os irmãos para que abrir a Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, vou ler alguns versículos. A paz do Senhor para você que está em casa, pelas redes sociais da igreja. Deus continua abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor, Neemias 1, vou ler alguns versículos aqui do 2. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Disse ao Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, me guardas a aliança e a misericórdia para com aquele que o amam e guardam os seus mandamentos. Amém. Irmãos, há uns 5 anos atrás, acho que nós estávamos numa outra igreja, e nós tivemos essa lição na escola dominical. E até hoje, essa lição ela arde no meu coração, porque às vezes a gente passa por tanta coisa, e em vez de nós procurarmos o Senhor, igual o Neemias fez aqui, quando ele soube do povo lá, ele lamentou, e a primeira coisa que ele fez foi jejuar e orar. Os nossos pastores aqui, eles pregam quarta, jejum e oração, domingo, jejum e oração, e para nós falarmos com Deus. E às vezes a gente procura pessoas erradas, que às vezes, em vez de nos ajudar, ainda acaba nos atrapalhando, né? E a Bíblia aqui, ela nos ensina a chave da vitória aqui, jejum e oração, que é pregado direto aqui, irmãos. Estou falando isso aqui, primeiro é para mim, porque às vezes, essa palavra primeiro é para mim, amém? Então, irmãos, vamos procurar, buscar no Senhor, que Ele tem muito mais para nos dar, né? E outra coisa aqui que Neemias fez, ele confessou o pecado, né? Ele confessou o pecado para o Senhor e pediu para Deus ajudar, e Deus ajudou. Ele fez uma grande obra. Depois, se continuar lendo aqui o capítulo 1 e 2, coisa linda, muito, muito lindo mesmo. Essa lição é maravilhosa, esse livro é muito bonito, que os irmãos entendam que jejum e oração é a chave da nossa vitória, amém? Oremos. Pai, louvamos o Teu nome, Senhor. Sabemos que sem Ti, Senhor, não podemos nada fazer, Senhor. A Tua palavra diz que posso todas as coisas em Ti, Senhor. Te peço que o Senhor continue abençoando a família de cada irmão que já chegou na Tua casa. Abençoe a minha família. Abençoe aqueles irmãos que estão no caminho, Senhor. Abra nossas mentes, nossos corações, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua palavra e levar a Tua palavra para aqueles que estão precisando também, Pai. Visita os nossos hospitais, os enfermos, aqueles que têm clamado o Teu nome, Senhor, por uma libertação, uma salvação, de uma doença, a cura. Que o Senhor esteja enviando o Espírito Santo, Senhor, para curar, salvar, para libertar, Senhor. Também visita os presídios, Senhor, aqueles que têm clamado o Teu nome, que se arrependem, Senhor, que aceitam o Senhor como Salvador de suas vidas, Senhor. Abençoe a pessoa que for trazer a palavra, Senhor. Espírito Santo, Senhor, abra o coração de cada um, Senhor, que possamos ser impactados com essa palavra, Senhor. Receba os nossos louvores, depois das ofertas, Senhor. Assim nós oramos, agradecido no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Muitas vezes nós não nos sentimos preparados para as lutas que vêm sobre as nossas vidas. Às vezes só de pensar, você fala, Deus, eu não estou preparado para isso. Mas o Senhor é o seu refúgio e fortaleza.
E Ele permite apenas que aconteça algo com você, se você for capaz de resistir. Amém? Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Ele é o nosso socorro bem presente. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas o Senhor, Ele te conhece. Assim como a Marcinha falou, um choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele é o nosso seguro. Ele é o nosso consolo, é o nosso conforto. Ele é aquele que nos levanta no outro dia e nos faz seguir adiante. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso, Jesus. Em teus braços, Senhor Deus, a tua igreja descansa, Senhor. Em teus braços, ó Pai, a igreja confia, Senhor Deus. Oh, aleluia, Espírito Santo. Em teus braços é nome sobre todo nome. Aleluia, esse é Rei dos Reis. Oh, nosso Pai de amor, que nunca nos deixa, nos guarda todo dia, nos livra todo dia. Aleluia. Amém. Nosso Deus faz, está movendo aqui, amém? Adore. Eu creio que enquanto nós cantamos, enquanto nós adoramos, o Senhor age em nós, amém? Há um poder no louvor. Enquanto você declara, mesmo sem ver, mesmo acontecendo um monte de coisa na sua vida, mas você levanta um louvor, uma adoração ao Senhor. O Senhor vê a tua fé, vê que você, além de tudo, acredita que Ele é contigo e que Ele pode fazer, ainda que você não esteja vendo, você crê que Ele pode, amém? Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Meu
Você pode se assentar, meu irmão. Graça e paz para a igreja, amém? Já adoramos ao Senhor uns louvores. As orações, daqui a pouco vamos adorar ouvindo a mensagem. E agora nós vamos adorar com as nossas ofertas. No livro de Salmo, o salmista tem uma preocupação, que ele faz uma pergunta, eu acho muito interessante, uma pergunta para ele mesmo, e nós também devemos fazer para nós. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios que tem feito para comigo? Muito importante, né? O homem de Deus tem uma preocupação enorme, porque nós temos compromisso com o Senhor, porque Ele também não nos deixa em falta, em nada. Agora eu vou ler 2 Coríntios, apenas você pode ouvir, que me chama muita atenção também, eu gosto muito dessa leitura, quando diz assim, 2 Coríntios 9, 6 e 7. E isto afirmam, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Maravilha, né, amados? Quando nós viemos aqui à frente trazer o nosso dízimo, a nossa oferta, nós fazemos isso com alegria, porque de qualquer maneira Ele nos ama. E esse é o momento para você trazer a sua oferta, seu dízimo. Depois que orar, você pode vir até o altar fazendo isso. Bendito Deus, muito obrigado por este momento. Nós estamos na Tua casa, Senhor, para louvar e bendizer o Teu santo nome. Agora eu te peço, Pai, que receba as nossas ofertas. Abençoa aqueles, Senhor, que estão ofertando e também os que não estão. Abra a porta de empregos para aqueles que estão desempregados, porque o Senhor conhece o homem, o coração do homem, por dentro e por fora. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, neste momento, recebe a nossa oferta de gratidão, que fazemos, Senhor, com alegria, como diz a Tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém e amém, Senhor. Pode vir, amados, ao altar. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Glórias a Deus, amém? Deus é maravilhoso. Seja bem-vindo no culto da vitória. Você que está conectado ao nosso canal, você que está aqui no nosso culto fisicamente, né? Que você possa receber tudo que o Senhor tem para você nessa noite. Eu tenho certeza que essas canções já ministraram ao seu coração e eu, quando cheguei, pude perceber que muitas pessoas estavam recebendo da parte de Deus. Eu quero aqui já começar
meditando na palavra. Tá? Hoje eu estava conversando com um amigo, né? Ele congrega numa outra igreja, e aí ele é muito amigo, né, do pastor de lá. E aí o pastor disse assim: eu estou acabando, já vou terminar a pregação. Aí ele imitou não tem na internet uma vozinha que fala assim: ele não vai não, hein? Não vai não. Não tem? Eu estou querendo dizer aqui que eu vou acabar cedo, mas estou com medo de alguém dizer: não vai não. Não vai não, mas vai sim, em nome de Jesus. Vamos meditar aqui. Abra sua Bíblia no livro de Jó, versículo de número 42, versículo 2. É um versículo conhecido, eu já citei em algum outro momento, mas Deus trouxe uma abordagem ao meu coração, não só sobre o versículo 2 do capítulo 42, aí, eu vou ler na revista atualizada, essa que já está projetada, mas também, né, alguns versículos seguintes. Nós vamos aqui até o versículo 6, até o versículo 6. E eu quero que você receba da parte de Deus essa palavra profética que Jó, ele proferiu aqui momentos antes dele receber a bênção. É muito interessante, né, você aprender com quem foi abençoado. Qual foi o caminho que a pessoa trilhou, tá, para chegar até a bênção. Tá? Porque alguém aqui quer ser abençoado por Deus? Então é importante você aprender com quem passou pelo deserto. O tema que eu dei essa mensagem hoje é antes e depois da provação. Tá? Você vai ver aqui momentos antes, tá? E depois da provação, o que Jó recebeu, como ele cresceu, como era o seu estado antes e o seu estado depois. E estas palavras aqui que Jó está declarando são palavras proferidas antes dele receber o momento, né, que a Bíblia chama, né, de mudança de sorte. Né? Alguma tradução diz: Deus virou o cativeiro. Deus mudou a sorte de Jó num só dia. Você acredita que Deus pode virar assim a sua vida? Num dia só? Ele pode transformar uma luta e, de repente, você começa a viver um tempo de vitória e as coisas começam a acontecer assim, olha, uma depois das outras. Jó viveu a cura, viveu a prosperidade, viveu a restituição, de repente. Eu já ministrei aqui que tem o de repente do mal, mas também tem o de repente de Deus. Não é assim? Você está bem, de repente a Daniele teve que se hospitalizar e passar ali por uma cirurgia, né, lá atrás, que graças a Deus até não foi o que seria algo muito mais grave, mas ela estava bem, trabalhando. De repente as coisas começaram a acontecer e aí uma sucessão de situações vieram e que culminaram agora numa cirurgia reparadora, onde nenhuma sequela fica, graças a Deus, mas tudo começou num de repente. Diga comigo, de repente. Mas a Bíblia também diz que tem o de repente de Deus. Tá? Você está mal. O apóstolo Paulo estava mal, preso, certamente corria risco de morte, né? Estava ali sofrendo dentro de uma prisão, e diz a Bíblia, a palavra é exatamente esta: de repente sobreveio um terremoto. E diz a Bíblia que todas as portas se abriram de uma só vez. Né? O terremoto de Deus, ele não destrói, ele só abre portas, amém? E a partir daquele terremoto, a vida do apóstolo Paulo mudou, tá? Aquele terremoto foi o início de uma mudança de fase, porque Paulo estava preso,
com Silas, e a partir daí ele vai ganhar a alma do carcereiro, e muitas coisas boas começaram a acontecer de repente. Fala para o teu vizinho assim, olha, está vindo aí o de repente de Deus, Carlos. Amém? Está vindo de repente de Deus. Eu sei que você já viveu outros de repentes, mas o de repente de Deus existe, quando de repente uma sucessão de coisas boas vão começar a acontecer na sua vida e você vai receber, como dizem alguns pentecostais, de balde. A bênção vai vir de balde sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos aqui citar o versículo 42, vamos aprender com quem viveu a experiência, porque Jó tem autoridade para falar. Só mais um parênteses. Uma vez, um rapaz me chamou, uma pessoa me chamou para mim aprender como ganhar dinheiro. Só que ele não tinha dinheiro. E ele ia dar uma palestra. Eu confesso, irmãos, que assim, eu fiquei desanimado, né? Porque ele tinha menos dinheiro do que eu e ele queria me ensinar a ganhar dinheiro, né? E eu fiquei pensando assim, eu queria aprender com alguém que tivesse experiência de ganhar dinheiro, né? E aí, às vezes, isso acontece, a pessoa quer te ensinar, imagina alguém querendo ensinar a dona Marilene a fazer jiló. Não pode, ela é a mestre do jiló. Você come, quem não come jiló passou a comer. Eu estou até meio triste porque sobrava jiló, agora está uma guerra na rede de homens. Chega o jiló da dona Marilene, todo mundo quer, até quem não gostava virou concorrente. Vamos lá, versículo 2, diz assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Que Deus abençoe a sua maravilhosa e bendita palavra. Tá? Essas foram algumas das palavras que Jó disse bem pertinho de receber a bênção. Antes da virada, antes de Deus mudar a sorte dele, foram essas palavras que Jó começa a proferir. Tanto é que este é o último capítulo, né, de um livro que é conhecido como um livro de provação. Tá? E como eu disse, as lutas na vida de Jó, elas começaram de repente. Ele era um homem rico, um homem que orava de madrugada, um homem que tinha saúde, que tinha uma família grande, e de repente ele perde os bens, perde a família, morre 10 filhos num só dia, e ele também vai perder a saúde. Diz a Bíblia que sobra na mão de Jó apenas um caco de telha, que ele usa para raspar as suas feridas. A sua esposa chegou a dizer para ele, amaldiçoe teu Deus e morra. Ele viveu realmente uma luta muito grande. Jó vive um processo que poucas pessoas passaram, né, por esse tipo de processo. Eu quero dizer para você, tá, que a luta de Jó ela foi grande, tá, mas cada um vive a luta que tem estrutura para suportar. Amém? Deus permite a luta, a provação a cada um conforme as suas forças, tá? Porque Deus não prova ninguém acima das suas forças. E aí, se alguém disser para você assim, olha, você tem que olhar para Jó, a luta de Jó é que foi terrível, a sua é pequena. Meu amigo, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Tem gente que fica desfazendo da luta do outro. Se você falar que está passando um problema, a pessoa fala para você assim, não tem esse tipo de gente chata que fala assim, você tem que ver a pessoa que está com, sei lá, 3 tipos de câncer, e ela também está assim, está assado, a pessoa não tem perna, não tem braço, ela começa a te contar a tragédia. Né? Se você falar que está passando por uma luta,
ela sempre vai arrumar uma história, ela vai pegar uma foto lá da África, vai mostrar pessoas passando fome, tá? E aí ela faz pouco caso da sua luta. Mas olha, às vezes você chegou triste aqui porque você está com uma dor de cabeça que não passa. E às vezes uma voz diz assim: essa dor de cabeça pode não ser coisa boa. E você está preocupado. De repente o teu semblante está diferente, tá? E alguém vai dizer para você: que isso? Você está triste por causa de uma dor de cabeça? A dor de cabeça é você que está sentindo. Então, a luta que você está sentindo, ela é a sua luta, né? É você que está vivenciando. E aí, nós somos chamados para orar, seja o que for. Pode ser uma unha encravada, pode ser uma coisa, sabe, que para alguém é pequeno, mas é o que você está vivendo agora, tá? Então, eu até te dou um conselho: não seja chato. Se alguém está passando uma luta, não disfarça, tá? Às vezes pode ser um bichinho de estimação da pessoa, que um passarinho, um cachorro, um gato, não está bem. Isso aí é triste? É triste. Aí só porque, eu pensei que fosse um ser humano. A pessoa está sofrendo porque o seu animal de estimação não está bem, ela tem amor ao animal, tá? E aí você vai e começa a não olhar com um olhar de misericórdia, tá? Então, em nome de Jesus, tá? Veja sim a luta de Jó, mas saiba que Deus está olhando para você, e Ele está vendo a luta que você está passando, e Ele está achando que a tua luta é muito importante, amém? E Ele tem resposta para a sua oração, e eu tenho certeza que essa luta vai se tornar um testemunho. Então, Jó, ele está exaltando a Deus. Ele, ao invés de falar do tamanho do problema dele, ele está mensurando com as suas palavras o poder e a grandiosidade do Deus que ele serve. Você já ouviu alguém dizer o seguinte: não conte para Deus o tamanho do seu problema, conte para o seu problema o tamanho do seu Deus. Jó está exaltando a Deus. Ele não está falando do problema. É muito interessante, queridos, que Jó é um dos primeiros livros da Bíblia, sabia disso? Jó é um livro, né, que é contemporâneo de Gênesis, aproximadamente, tá? De Isaac. Jó vai ser contemporâneo de Isaac, aproximadamente, ou seja, tem muitos anos. E nesta época não existia, tá, a Torá, a Bíblia, né, como nós temos, né, nem como os judeus tinham. E os judeus, nesta época, eles não tinham uma compreensão, por exemplo, que o diabo existia. Sabia disso? O judeu não sabia que o diabo existia. O conhecimento de Deus é algo progressivo. Na história, Deus foi se revelando, por exemplo, a existência do diabo. O tempo foi passando e ele foi gradativamente revelando as coisas, tá? Então, nesse tempo de Jó, ele não sabia que o diabo existia. Tanto é que quando a sua esposa está falando com ele diz assim: nós recebemos o bem de Deus, também não iremos receber o mal, tá? Porque para Jó, na cabeça dele, o mal que ele estava vivendo, quem é que estava produzindo? Deus. Para ele, o bem e o mal vinha de Deus. Ele não dava importância, na verdade, ele não sabia que o diabo existia. O diabo trabalhando 24 horas. E Jó só olhava para Deus. Quem sabe tem gente hoje, por saber que o diabo existe, está dando muito ibope para o diabo. Você toma uma topada, foi o diabo. O gás acaba, o diabo. E aí você tira uma nota ruim porque não estudou, o diabo de novo. O diabo está ganhando muito ibope para você. Tudo você cita o diabo fica todo feliz.
Ah, tá vendo? Eu estou sendo lembrado, estou trabalhando, vou querer até ser o demônio do mês, né? Tem lá no inferno uma plaquinha, o demônio do mês, que mais trabalhou. E aí você fica tudo dizendo que é ele. Eu fico imaginando que no tempo de Jó, o diabo trabalhando, e Jó só falava com Deus. O diabo estava ali, ó, um espírito pulando, sou eu. Jó só falava assim, eu recebo o bem de Deus e o mal também que ele me dá, eu também recebo. Tá? Então, quem sabe hoje a igreja, né, algumas pessoas estão valorizando muito. Tudo a pessoa diz, isso foi o meu nome que colocaram na boca do sapo, né? E aí eu estou passando por isso, porque costuraram a boca do sapo com meu nome dentro. Ei, diz a Bíblia que contra a tua vida não vale encantamento. Diz a Bíblia que praga alguma chegará à tua tenda. Diz a Bíblia que você pisará serpentes e escorpiões e sobre toda a obra do diabo sem que nenhum mal te aconteça. Diz a Bíblia que você é mais que vencedor. Diz ainda que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem está fechando as portas é um inferno, mas você vai passar por cima dessas portas, porque Deus é contigo. Então, Jó, ele não falava com o diabo. Hoje tem gente que entrevista o diabo. Já viu? Vai expulsar o demônio. Seu diabo. E então, por que você está nessa vida? Eu estou aqui porque eu recebi um negócio lá na cachoeira. E então, seu diabo? E aí começa a fazer pergunta ao diabo. O diabo fica todo feliz dando entrevista em rede nacional, às vezes. Tá? Eu, se eu fosse você, eu falaria com o Eterno. Amém? Fala para o teu vizinho assim, olha, o teu negócio é com Deus. Tá? Nosso negócio é com Deus. Tá? Teve até um pastor que, entrevistando o diabo, ele começou a querer, isso foi verdade, tá? Falou assim, ô diabo, você gosta da igreja congregacional? Aí o diabo falou assim, o diabo não, né? A pessoa lá que estava fingindo, só pode. Gosto. Aí, tá vendo, ó? A igreja congregacional não é boa, o diabo falou, o demônio falou que gosta dela. Você gosta da igreja batista? Aí a pessoa falou, gosto. Aí, viu, gente, ó, igreja batista também não é boa. E foi falando, gosta da metodista? Gosto. Aí ele citou o nome da igreja dele. Você gosta? Aí o diabo, gosto. Aí ele, seu mentiroso. Ele ficou todo sem graça. Era em rede nacional, seu mentiroso. Quando falou das outras igrejas, ele falou que, está vendo, gente? O diabo está falando verdade. Mas é assim, vamos parar de dar ibope, né? Vamos até parar de falar nisso. Vamos falar aqui de Jesus e de Deus. Jó está dizendo que ele diz, bem sei que tudo podes. Eu estava separando algumas traduções, eu li também na Revista e Corrigida, diz assim, é a mesma palavra, bem sei que tudo podes. Mas também na Almeida 21 diz, bem sei que tudo podes. Já na NVI diz assim, sei que podes fazer todas as coisas. Já muda um pouquinho. Tá? Na King James, tá? Que é uma versão também, diz assim, sei que podes realizar tudo quanto desejares. Sei que podes realizar tudo quanto desejares. Tá? Já na nova tradução, linguagem de hoje, diz, eu reconheço que para ti nada é impossível. Eu achei bonita essa tradução, a nova tradução linguagem de hoje. Tá? Eu reconheço que para ti nada é impossível. Tá? E aí a gente lembra do que o anjo disse para Zacarias, né? Para Deus não haverá impossíveis. Na Bíblia Viva, diz assim, a nova Bíblia Viva, agora compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas. Tá? E encerro aqui na NVT, sei que podes fazer todas as coisas. Não, ainda tem mais uma, a mensagem.
estou convencido, tu podes fazer tudo, qualquer coisa, nada nem ninguém pode frustrar teus planos. Tá? A Bíblia, a Mensagem é uma tradução também, dando ênfase, né, de que Jó estava convencido que Deus podia fazer tudo, que Deus podia fazer qualquer coisa. Você pode dizer comigo assim: Deus pode fazer tudo. Eu creio que Ele pode fazer qualquer coisa. Jó estava convencido disto, tá? Jó estava convencido disso. Teve um leproso que disse para Jesus assim: Jesus, se você quiser, você pode me tornar limpo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode tirar essa lepra. O Senhor pode me tornar saudável. E Jesus sabe o que disse para ele? Eu quero. Jesus quer te abençoar. Amém? Então, reconheça a grandeza de Deus. Reconheça que Ele é um Deus que não tem limites, tá? A altura, a profundidade, sabe? Não dá para mensurar a grandeza do amor e do poder de Deus. Ele é capaz de realizar, como disse o apóstolo Paulo aos Efésios, além do que nós pedimos ou pensamos. Este é o currículo do Deus que você serve. Ele pode realizar além do que você pode pedir ou pensar. Deus pode operar qualquer tipo de milagre na sua vida. A garganta coçando. Vamos lá. Diz ainda, né, no versículo ainda 2, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tá? Nenhum dos planos de Deus, né, pode sofrer qualquer tipo de frustração. Deus, tudo que Ele pensa, Ele tem poder para realizar. Amém? Na Revista e Corrigida diz exatamente isso. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Tudo que Deus pensa, não há impedimento, tá? Não há como impedir o agir de Deus. Tem uma canção que diz que o agir de Deus é lindo. Alguém concorda com essa música? Na vida de quem espera e crê. A Aline está ligada, é isso mesmo, né? É na vida de quem é fiel, não é quem espera e crê. Isso também é uma verdade. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Olha que coisa linda. Deus, Ele age e não há como impedir. A Bíblia diz que um anjo, tá, um principado das trevas, tentou impedir a resposta de Daniel, porque Daniel orou ao Senhor. E aí o anjo Gabriel veio trazendo a resposta. Você acredita que tem anjos que trazem respostas de oração? Jacó viu uma escada com anjos subindo e descendo. Tá? Então, quando Daniel orou, diz a Bíblia que depois de 21 dias, né, de jejum, ele estava ali clamando. Aí Gabriel já tinha descido, mas Gabriel foi impedido nos ares ali. Um principado conteve Gabriel. Gabriel queria levar a resposta da oração, mas ali um principado das trevas estava impedindo. Deus enviou Miguel, que foi lá e desfacelou aquele principado, e aí Gabriel pôde chegar até Daniel e disse assim: desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a buscar o teu Deus, foram ouvidas as tuas orações. Fala para o teu vizinho, as tuas orações
elas foram ouvidas desde o primeiro dia que você clamou ao Senhor. Então, não há principado que possa impedir a oração do crente de ter uma resposta. Pode juntar o inferno inteiro, pode alguém, de carne e osso tentar impedir que a tua bênção chegue até você. Olha, Deus vai passar por cima com um rolo compressor. Se alguém tentar impedir, imagina alguém falando assim, a bênção do Vinícius só vai chegar nele se passar por cima do meu cadáver. Já tem cadáver, já tem cadáver. Deus vai olhar, vai falar, só se eu passar por cima do teu cadáver, tá bom. Eu dei a vida, eu também posso tirar. Então, não há uma pessoa, não há um ser humano sequer que possa impedir o agir lindo de Deus na sua vida. Se Deus responder a sua oração, olha, aqui na terra, tudo vai ter que mudar para atender a tua oração, aquilo que você pediu a Deus. Amém? Todo o sistema muda. Eu já pedi, amado, coisa que não existia. Já pedi bênção, vaga, na empresa, vaga que não existia. Deus criou a vaga, eu entrei na vaga. Quando eu saí da empresa, a vaga sumiu. Deus criou sob medida. Eu falei, Senhor, eu estou precisando de uma vaga assim assado, porque eu estou pastoreando, eu não aguento mais ficar na manutenção, fazendo hora extra, e aí eu tenho que passar do horário, a igreja está me esperando. Deus criou a vaga, criou naquele momento aquela oportunidade, que há 20 anos não tinha nada parecido àquela vaga, e aí eu ocupei aquela vaga, quando eu saí, a vaga acabou. Não. Deus pode criar do nada algo que não existe. Como eu sempre digo aqui, Deus é especialista em criar do nada coisas. Amém? Está lá em Gênesis, o verbo bará do hebraico. Deus criou tudo que existe do nada. A matéria-prima que Deus utilizou para criar o tudo é o nada. Então, se você não tem nada, você já tem tudo o que Deus precisa. É o que Deus usa para criar coisas que não existem. Porque fé é enxergar o invisível, acreditar no incrível e receber o impossível. Você precisa crer, tá? Então, não há impedimento, tá? Aqui, deixa eu citar algumas traduções na parte B, do versículo 2 do capítulo 42. A King James, na parte B, versículo 2 do 42, diz assim: absolutamente, nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Eu achei bonita essa tradução. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades. Deus tem ideias e vontades para você. Amém? E nenhuma das ideias e nenhuma das vontades, porque tem coisas que Deus tem ideia para você, e tem coisa que é vontade mesmo. Amém? Porque tem coisas que Deus até permite, mas tem coisa que é da vontade de Deus. Então, em nome de Jesus, saiba que nem ideias e nem vontades que Deus tem ao teu respeito, isso vai ser frustrado. Amém? Tome posse disso, em nome do Senhor Jesus. Ainda na nova tradução aqui, linguagem de hoje, a parte B, diz assim, no versículo 2 ainda, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido, quer dizer, está redundante. Vamos para a Nova Bíblia Viva, parte B, diz assim, e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. Aqui mostra que nenhuma pessoa, nem espírito, nem pessoa física, ninguém pode impedir o plano de Deus na sua vida. Eu sou do tempo que as pessoas falavam muito essa expressão, Não sei se o diácono Haroldo lembra, Deus tem um plano na sua vida.
Alguém já ouviu essa expressão? Hoje em dia as pessoas não falam mais, tá? Eu ainda sou de mais tempo atrás. Eles diziam que Deus tinha uma obra na minha vida. É isso? Né? Quem é que já ouviu essa expressão? O Carlos é dessa idade, né? Não. Deus tem uma obra na tua vida. Diz até que uma pessoa que era ajudante de pedreiro não queria mais saber de obra, entrou numa igreja, Deus usou uma pessoa para dizer para ele, Deus tem uma obra na sua vida. Ele saiu correndo, ele não queria mais saber de concreto, que ele estava com as mãos ali calejadas, e ele falou que isso, não quero mais obra. Mas eu quero dizer para você que Deus tem um plano na sua vida. Amém? Deus tem ideias, projetos, vontades. Deus quer realizar na sua vida algo extraordinário. Amém? É isso, tá? Porque a vontade de Deus é boa, né? Agradável e perfeita. E ainda, aqui a Bíblia, a mensagem, né? Ganhei uma Bíblia muito bonita do pastor Ivan, a Bíblia, a mensagem. Aí agora, né, eu brinco de usar esse material. Diz assim, qualquer coisa, aqui, nada, a parte B, nada nem ninguém pode frustrar teus planos. A partir daí, nada nem ninguém pode frustrar teus planos. A gente pensar, né, que os planos de Deus, realmente, nada nem ninguém pode frustrar aquilo que Deus quer. Uma vez uma pessoa disse assim, pastor, eu preciso mudar de igreja. Inclusive, eu vim te avisar que eu estou mudando de igreja. Entenda bem o que eu vou dizer. Eu estou falando algo didático. Eu até acho interessante a pessoa, quando ela não se sente bem numa igreja, é melhor ela mudar do que ela ficar infeliz na igreja que ela congrega. Aí ela fica falando mal dos irmãos, falando mal dos pastores, e aí ela pode, sim, atrair problema. Mas ela me chamou a atenção dizendo assim, porque Deus tem uma obra e um plano grandioso na minha vida, né? E aqui nessa igreja, né, o senhor, enfim, o corpo pastoral, não me dão espaço. Eu fiquei pensando assim, imagina Deus tendo um plano na vida de uma pessoa, e o pastor Ivan ali parado, o pastor Cacau, e eu, não vamos deixar Deus cumprir o plano que Deus tem na vida dela. Seria possível isso? Deus arrancaria todos nós de uma vez só. Se Ele planejou algo, ou Ele vai tocar no coração da liderança, e se a liderança ficar de coração duro, Ele arranca a liderança e coloca outra. É assim que funciona. Tá? Então, creia, se Deus tem um chamado para você, Deus pode te usar aonde Ele te plantou. Tá? Deus vai te usar aonde Ele te plantou. Não precisa ficar pensando que tem que ir atrás, porque, olha, quem é esperto e inteligente de verdade não fica correndo atrás de borboletas. Ele cuida do jardim que as borboletas vêm. Amém? Cuide da sua vida espiritual, se dedique, se esforce, que o dom que está em você, ele vai se manifestar e aí você vai ser usado de uma maneira maravilhosa aonde você estiver. Amém? E eu falei apenas de um versículo, né? Estou aqui até pensando se vou para o 3. Vamos lá. Versículo 3. Versículo 3, ele até é pequeno. Tá? Diz assim na revista atualizada, Jó 42, versículo 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Vou ler logo em seguida aqui na linguagem de hoje. Tu me perguntaste como me atrevi e pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante e que falei coisas que não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que não podia entender. Tá? Interessante. Jó não estava entendendo no início.
não estava entendendo. E ele tentou falar sobre coisas que ele não entendia. Às vezes você está passando por um deserto, você está passando por uma situação, e a tua vontade é perguntar, por que, Deus? Mas não pergunte, porque há um propósito no que você está vivendo, amém? Se Deus permitiu essa luta, há um propósito. Tá? Às vezes você não está entendendo e você começa a achar que Deus está agindo de uma forma aleatória, que Deus está agindo ou não está vendo de fato o que está acontecendo com você. Só que Jó, ele está percebendo, tá? Que ele estava ignorante. Tá? E aí ele está dizendo, como me atrevi pôr em dúvida a tua sabedoria. Os pensamentos de Deus estão muito mais altos do que os nossos pensamentos, amém? Será que você consegue dizer como Jó, como eu me atrevi a questionar, amém? Tem uma canção que diz assim, questione ou adore, tá? O que é melhor? Adorar. A canção diz isso, eu prefiro adorar. Tem coisa que a gente não entende, e não é para entender, tá? Mas a gente sabe que Deus está no controle, amém? Eu gosto muito dessa expressão, você pode repetir comigo? Deus, diga assim, o meu Deus está no controle. Diga, o meu Deus é fiel, e Ele está no controle. Aleluia. Tá? E Jó está admitindo, falei de coisas que não compreendia. Ele está admitindo para Deus que eram coisas maravilhosas demais para que ele pudesse entender. Tá? Então, ele assume. Tá? Você pode dizer assim para o seu vizinho, você não está entendendo. Você não está entendendo. Você não entendeu. É isso. Você não está entendendo o agir lindo que Deus vai realizar na sua vida. Amém? Então, queridos, na Bíblia, Nova Bíblia Viva, diz assim, o Senhor perguntou, quem é este que se atreveu a pôr em dúvida a minha sabedoria e justiça, sem conhecimento? Quem é que se atreveu, né? A colocar aqui em dúvida tanto a sabedoria como a justiça, e sem conhecimento, o ser humano, amado. As suas justiças são como trapos da imundícia. Então você precisa entender que Deus age sempre com sabedoria e com justiça. Amém? Deus sempre age com sabedoria e justiça. Então, sem conhecimento, a gente não pode questionar. Falei de coisas que não entendia, coisas que não conhecia, pois eram maravilhosas demais para mim. Tem coisa que a gente não entende, não conhece e não sabe. Então, é melhor ficar quietinho. Amém? Aguardar em silêncio o livramento do Senhor. Eu vou parar aqui no versículo 3, porque o versículo 4, tá, e também o 5, principalmente o versículo 5, ele é muito maravilhoso. Uma boa parte da mensagem, né, está em torno do versículo 5, porque o versículo 5 traz uma profundidade muito grande, tá? Porque muita gente, antes da prova, conhece a Deus simplesmente de ouvir. Mas Jó vai dizer que depois da provação, ele vai dizer assim, agora os meus olhos te veem. E a gente vai tirar aqui algumas lições sobre isso, tá? Mas na próxima quarta-feira, em nome de Jesus, tá? Fique em pé, vamos orar, né? Que você aproveite para engrandecer o Senhor. Os versículos que nós lemos mostram duas coisas, né? Que nós precisamos engrandecer o Senhor, precisamos reconhecer que é atrevimento demais
tá? É questionar a Deus, falar de coisas que nós não entendemos, coisas que nós não sabemos. Meus amados, nós sabemos tão pouco. Às vezes você quer comentar sobre alguém, você quer comentar sobre a igreja, você quer falar sobre coisas que você não tem a mínima ideia. Você pensa que sabe, mas você não sabe, eu não sei. Então, precisamos entender que há um Deus que está no controle, que Ele pode tudo, que os seus planos vão acontecer na nossa vida. E enquanto houver uma promessa a se cumprir, você é imortal. Amém? Por isso que a Eliette está aqui, a Luciene, a Daniele, porque tem promessas. Amém? Tem promessas, né? O Rafael ficou verde, né? Estava querendo virar o incrível Hulk, né? Verde, ficou lá no Hospital Geral de Bom Sucesso. O mal surgiu de repente, não foi? E desapareceu de repente, para nunca mais voltar. Porque assim você vai viver o de repente de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui exatamente para declarar as palavras de Jó, reconhecer a tua soberania, a tua grandeza. Pai, quantos livramentos o Senhor deu aos teus filhos. Pai, irmãos que eu citei agora, como também o seu Antonino, que grande livramento ele teve, ó Pai, de uma cirurgia que foi feita imediatamente, as portas se abriram em um hospital que nem poderia recebê-lo. Pai, quantos milagres o Senhor já realizou em nossas vidas. Quanto cuidado do Senhor, meu Pai, para com as suas ovelhas. Pai, por isso nós declaramos, Tu és grande, Tu és soberano, Tu és um Deus que tudo podes. Não há nada nesta terra, não há uma ideia, um desejo que o Senhor tenha ao nosso respeito que possa ser frustrado. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. É assim que diz a Tua palavra. Todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Tu és um Deus que pode abrir portas. Tu és um Deus que pode curar qualquer tipo de enfermidade. Tu és um Deus, meu Pai, que pode resolver qualquer tipo de situação. Pode libertar de qualquer vício. Pode trazer, meu Pai, a alegria de volta naquele coração que está em depressão, que está sofrendo de ansiedade, de angústia. O Senhor é o Deus, meu Pai, que ressuscita os mortos. Logo, pode operar qualquer milagre, inclusive que este irmão, esta irmã está precisando. Aqui neste culto, ou essa pessoa que está na sua casa, ou está no hospital, como a dona Silene, que está ali hospitalizada, mas está conectada com o Senhor, meu Pai. Que o Senhor opere um milagre na vida da dona Silene. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe um restante de semana abençoado. Deus vai fazer muito